Valdeci Rodrigues, eu sou professor aqui na Universidade Federal do Tocantins, no curso de Ciências Econômicas, no mestrado e doutorado em Desenvolvimento Regional e no mestrado e doutorado em Gestão de Políticas Públicas e presidente do Instituto de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Regional. Esse painel foi muito importante porque discute a logística e a competitividade de grãos aqui na região Centro-Norte e também a importância que isso tem para a ampliação da produção agropecuária, né, essa nova logística de transportes, né, que é fundamental repensá-la no sentido também da redução dos impactos ambientais. Então, fundamental também a presença da CNA aqui e também da doutora Lin Yu, que é da Universidade de Purudu, que é uma das maiores referências internacionais nessa temática. Fundamental trazer esse congresso para essa região que é a mais promissora do Brasil no campo da expansão dos grãos e também da agroindustrialização. Trazer esses especialistas para cá é, sobretudo, trazer uma base de conhecimento para pensar de forma sustentável e competitiva a nossa região no cenário regional, nacional e internacional. A doutora Lin Yu, ela é economista sênior do Departamento de Agricultura, de Economia Agrícola e do Centro de Comércio Global, do projeto de análise do comércio global, GETAP, na Universidade de Purudu. Ela recebeu o grau de PhD em Economia da Agricultura em Purudu. As pesquisas dela são focadas no uso dos modelos de equilíbrio geral e parcial para estudar problemas relacionados à agricultura e sustentabilidade, financiado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e pela Fundação Nacional de Ciência também norte-americana. Um momento. E também do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Os projetos dela recentes de investigação está relacionado com a adaptação climática da agricultura, a questão também relacionada à água, disponibilidade e poluição e os impactos da energia sobre a transição energética e da produção agrícola. A outra painelista que está aqui conosco, que agradeço, é a doutora Elisângela Pereira Lopes. Ela possui graduação em Ciências Econômicas, mestrado em Transporte, doutorado em Arquitetura e Urbanismo, com concentração em Desenvolvimento Regional. Ela é assessora técnica na Comissão de Infraestrutura e Logística da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. Ela atua na identificação dos entraves que oneram o transporte de produtos agrícolas e resultam em impacto direto na renda do produtor, na proposição de soluções capazes de influenciar a elaboração de políticas públicas com o objetivo de compensar as distorções logísticas existentes e contribuir para a melhoria do setor. É docente no curso de Gestão do Agronegócio, na Faculdade da CNA. Ela ministra disciplinas de Logística, Comportamento Organizacional e exerceu função de pesquisadora do Centro de Formação de Recursos Humanos e Transportes do CEFTRU da UNB, de analista em regulação na Agência Nacional de Transportes Terrestres, economista da empresa de planejamento em transportes e consultoria,
e estagiária da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes. O nosso outro painelista, que ainda está se encaminhando para cá, é Carlos Humberto Duarte de Lima e Silva. Ele é secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Tocantins, engenheiro civil, graduado pela Universidade Católica de Goiás, MBA em Gestão Empresarial. Ele comandou o comercial do grupo empresarial a qual pertence as concessionárias Autovia Fiat, com matriz em Palmas, filial em Gurupi, empresário desde 1993, tem vasta experiência em liderança e gestão, já ocupou cargos em instituições representativas e trabalhou defendendo os interesses da classe empresarial no Estado. Atuou na vice-presidência do Sindicato da Indústria e da Construção Civil do Estado de Tocantins. Entre 2005 e 2006, assumiu o posto de presidente da Associação Comercial e Empresarial de Palmas. Também foi presidente do Sindicato de Concessionários e Distribuidores de Veículos do Tocantins. Atualmente trabalha como secretário no sentido de fortalecer o setor empresarial e industrial do Estado, fortalecendo a economia e geração de emprego e renda para a população tocantinense. A gente vai ter aqui a seguinte dinâmica. Primeiro vai falar a doutora Elisângela Pereira Lopes, seguida, se estiver aqui na hora, pelo secretário Carlos Humberto Duarte de Lima, e ao fim a doutora Jean Liu vai ministrar a palestra dela. Tá? A gente optou aqui, especialmente na palestra da doutora Jean Liu, por fazer tradução simultânea, bom? E posteriormente, se houver tempo, as perguntas da plateia podem ser feitas quando para a doutora Jean Liu, português ou inglês, de acordo com a disponibilidade de cada um que está aqui. Tá bom? Então vamos dar início aqui o painel com a doutora Elisângela Pereira Lopes, a quem a gente agradece. Bom dia a todos. Eu só iniciar aqui o cronômetro, porque trouxe uma apresentação longa. Soube que eu tenho 20 minutos para falar com vocês da logística do agronegócio, com ênfase aqui no centro-norte do país. Quem que é de Tocantins aqui na plateia, por favor? Tem bastante gente. Eu trouxe alguns dados aqui de Tocantins. Como é que eu passo os slides? Vocês vão passando para mim? Não pode passar, por favor? Bem, alguém já viu esse mapa alguma vez aqui? Quem que já viu? Acho que o Marcos já viu. Mas alguém mais já viu esse mapa? Esse é o mais novo mapa que mostra a logística de grãos no Brasil. Ok? Aqui a gente divide o mapa ao meio, no paralelo 16. Isso aí significa o seguinte: tanto faz quem está produzindo aí nesse paralelo escoar para os portos do Arco Norte, como os portos do Sul e do Sudeste, e o custo de transporte é muito parecido. Óbvio que a gente tem que deixar de lado o destino, porque, a depender, o caminho mais lógico para ir para a China é Santos, por exemplo. Então, não adianta produzir no centro-norte do país e ir para a China pelos portos do Arco Norte. Talvez isso não seja uma escolha viável. Então, aí a gente tem a mancha da produção da soja e do milho de 2023 e quanto que se exportou pelos portos ali da região, tanto do Arco Norte, se vocês observarem, a gente vai passando uma linha imaginária ali de Porto Velho, Itacoatiara, Santana,
Belém, São Luís, Salvador, ali forma um arco, que a gente chama de Arco Norte. E do Arco Sul, que são os portos com predominância de movimentação em Santos e Paranaguá. Então vejam que a produção acima do paralelo 16, que são as novas fronteiras agrícolas, com destaque para o Mato Grosso e o Mato Piba, ela foi de 197 milhões de toneladas. Isso representa 69% da produção de soja e milho no país. Mas a exportação pelos portos do Arco Norte ainda é singela, 34%. A gente consegue melhor visualizar isso no próximo slide. Isso, próximo. Então, veja aí um comparativo de quando a gente iniciou esse estudo em 2009 para agora, para 2023. Então, veja que a produção aumentou bastante. Aqui eu quero fazer um detalhe, a gente está no meio de acadêmicos. Então, esses dados eles são fornecidos pelo IBGE, por município. Aí não mostra exatamente onde é a plantação de grãos, mas sim o município. Então, às vezes, dá uma falsa impressão de que a gente está plantando em áreas que não deveria plantar, tá? Então, é bom fazer... Veja, por exemplo, o maior município do Brasil, que é de Altamira, no Pará. Então, parece que a gente está plantando nele todinho. E não é isso que acontece. Esse plantio ele está mais próximo ali da fronteira, da divisa entre o Mato Grosso e o Pará. Mas vejam que evoluiu bastante. E quando a gente... Eu vou chegar mais próximo aqui, já que eu não tenho um apontador. Quando a gente analisa aqui a variação de um ano para o outro, vejam que a produção acima do paralelo 16 passou de 56 milhões de toneladas para 197 milhões, nesse período de 2009 a 2023. Mas a exportação cresceu de 16% no Arco Norte para 34%. Saímos de 7 milhões de toneladas para quase 62 milhões de toneladas. Mas ainda é pouco. A gente precisa exportar mais pelos portos do Arco Norte. E a grande problemática envolve o acesso a esses portos, já que houve um aumento na capacidade portuária aí do Arco Norte. Pode passar, por favor, slide? Então, vejam aí, a produção crescendo cada vez mais nesse comparativo. A produção do Brasil de soja e milho crescendo 7,2% ao ano. Acima do paralelo é mais do que o crescimento do Brasil, 9,4% ao ano, mas a exportação ainda não tem acompanhado esse desempenho nas novas fronteiras agrícolas. A gente tem muito potencial para exportar pelos portos do Arco Norte. E vejam aí que a produção no Brasil, é melhor falar em toneladas, eu não gosto muito de falar em percentual, tem muito economista aqui que sabe que, às vezes, o percentual não reflete o verdadeiro crescimento. Mas vejam, a título de movimentação de volume de carga, a produção do Brasil tem crescido de soja e milho quase 13 milhões de toneladas ao ano, acima do paralelo 16, 10 milhões de toneladas ao ano, com um potencial cada vez maior de crescer. Tá? No Sul e no Sudeste já estabiliza 2,6 milhões de toneladas ao ano, enquanto que as exportações, vejam bem, no Arco Norte, 4 milhões de toneladas. Então, se a gente está crescendo ali nas regiões de novas fronteiras agrícolas, mais de 10 milhões de toneladas por ano, e a capacidade portuária é só 4 milhões de toneladas por ano, a gente tem um déficit aí de 6 milhões de toneladas por ano, que corresponde mais ou menos à capacidade de um terminal. Então, para que conseguíssemos atender esse crescimento, é necessário pelo menos implantar um TUP, um terminal de uso privado por ano ali nessa região de nova fronteira agrícola. Vou repetir, novas regiões de fronteiras agrícolas compreendem Mato Grosso, do Mato Piba, também a gente pode falar um pouco de Rondônia e do Pará também. Então, é necessário investir em terminais portuários aí, nessas regiões. Próximo. Eu vou tentar dar uma acelerada, porque já foi boa parte do meu tempo. Aí, só mostrando essa evolução da produção. Então, vejo que em 2009, se a gente comparasse ali,
paralelo 16 acima e abaixo, o percentual era muito parecido e foi se distanciando cada vez mais por conta do aumento da produção ali nas regiões de Novas Fronteiras. Próximo, por favor. O mesmo com relação à exportação. Esse gráfico mostra cada vez mais os portos do Arco Norte se aproximando do porto do Arco Sul, em representatividade de exportação. Mas vejam, olha, que ele vinha numa tendência de queda em 2022 e 2023, essa curva ela mudou o rumo dela. Por que isso aconteceu? Quem é aqui da região sabe que nós temos o período do verão amazônico e os rios eles secam. Mas no ano passado, esses rios secaram muito além do esperado. Então, a gente teve de desviar essas cargas que saíam ali pelo Rio Madeira e Rio Tapajós de volta para Santos. Então, fez com que essa movimentação no Arco Norte ela caísse um pouco a sua representatividade. Próximo. Aqui a gente vê como que tem sido a evolução da exportação nos terminais portuários e portos públicos do Brasil. Aqui nessa região que envolve essas novas fronteiras agrícolas, o que a gente observa é um crescimento cada vez maior da representatividade desses portos. E isso tem muito a ver não só com a instalação de novos terminais portuários, mas também de uma lei. Então, muitas vezes a gente não precisa fazer obra. Existem outros mecanismos que evoluem a logística no país. A Lei 12.815, de 2013, e aí fica muito claro se vocês pegarem ali, a gente vê que o gráfico ele começa uma curva de ascensão a partir de 2013. Essa lei permitiu que se instalasse terminais de uso privado no Brasil, em que as empresas poderiam, privadas, instalar esses terminais e fazer uso comercial deles. A partir daí, houve mais de 50 pedidos na ANTAQ para a instalação desses terminais, especialmente ali na região de Porto Velho, Miritituba, no Pará, Belém. E isso fez com que tivesse essa evolução aí de movimentação de cargas nos portos do Arco Norte. O próximo. E na região sul e sudeste também a lei ela trouxe benefícios, porque ela permitiu arrendamento em portos públicos. Então, diversos terminais foram colocados também. Em Santos, por exemplo, o Tiplan, que movimenta grãos e fertilizantes. E só voltando à questão do Arco Norte, a gente não precisa voltar ao gráfico, mas em 2013, a movimentação em Belém era zero, não tinha nenhum terminal destinado à movimentação de grãos. E a partir da lei foram instalados terminais ali em Barcarena, e hoje nós movimentamos mais de 13 milhões de toneladas ali naquela região. Então, o efeito de uma lei da logística e infraestrutura, e o Marcos está aqui, ele trabalha no Congresso, e ele sabe da relevância desses projetos de lei irem adiante e mudarem a situação, dando garantia às empresas privadas para que possam fazer investimentos, como aconteceu com a Lei 12.815. O próximo. Eu falei para vocês da questão da seca no Rio Madeira e no Rio Tapajós, que fez com que invertesse a situação que era cada vez mais espetacular, digamos assim, nos portos do Arco Norte. Então, vocês vejam aí que até antes da Lei 12.815 de 2013, a movimentação do somatório dos portos do Arco Norte era bem menor do que o Porto de Santos. Então, com essa lei se implantou vários TUPs e o que a gente observou é que, a partir de 2020, o somatório dos portos do Arco Norte superaram a movimentação do maior porto do Brasil, do Brasil e da América Latina, que é o Porto de Santos. Então, veja aí, superou em 0,1 mil milhões de toneladas. Em 2021, também superou. Já em 2022, foram 5,5 milhões de toneladas a mais, ou seja, a movimentação de um TUP. Mas, em 2023, por conta da seca, Santos voltou ao posto de novo. Então, só para vocês verem que
a logística do Arco Norte, ela vive numa situação em que qualquer coisa que der errada, ela para. Ela não tem uma folga. Então, o rio secou, tivemos que voltar com os caminhões para o Porto de Santos. Uma estrada é paralisada, BR-63, por exemplo, a gente tem de voltar para o Porto de Santos de novo, porque são poucas estruturas disponíveis para se chegar aos portos do Arco Norte. Isso acaba prejudicando a logística ali da região. Próximo. E aqui só mostrando aquele gráfico de forma diferente para a gente conseguir visualizar bem o que foi esse destaque em 2022 dos portos do Arco Norte versus o Porto de Santos. Pode passar. E o fluxo previsto aqui para a região, conforme os últimos dados do Ministério de Portos e Aeroportos e do Ministério de Transportes, é esse que vocês estão visualizando aí. Só ali no corredor da BR-163, que liga o coração do Mato Grosso até os portos e terminais de Miritituba, no Pará, vejam que o fluxo previsto era de 20 milhões de toneladas. A boa notícia é que esse fluxo já foi superado. Isso daí já faz parte do histórico de movimentação só neste corredor. E aí mostra a importância de se ter outras alternativas. Veja que é um corredor praticamente rodoviário. Não tem uma alternativa ferroviária, por exemplo. E aí ele se conecta a uma parte hidroviária, se assim puder chamar ali o rio Tapajós, né? Ele até funciona durante o ano todo, mas vejam que a gente depende exclusivamente de uma única BR para se chegar ali aos portos e terminais de Miritituba. Mas esse é o fluxo, é um fluxo muito grande para uma infraestrutura que não se encontra adequada. E eu vou mostrar brevemente por quê. Por favor, pode passar. Aqui mostra um comparativo dos custos de transporte entre o Brasil, a Argentina e os Estados Unidos. Por que Estados Unidos e Argentina? Porque junto com o Brasil, eles são os maiores produtores de grãos. Então veja que o nosso custo ele é muito alto em relação tanto à Argentina como aos Estados Unidos. E o porquê disso? Justamente aquilo que eu chamei a atenção no slide anterior. Nós utilizamos predominantemente as estradas como vias de escoamento da nossa produção. E uma estrada, não é várias alternativas de estrada. Uma apenas ali naquele corredor dedicado. E isso faz com que o custo de transporte aumente muito. Por que a Argentina corresponde a 68% do custo do Brasil? Bem, porque a produção na Argentina, pode ir passando os slides, a produção na Argentina, diferente do Brasil, próximo, ela fica muito próxima do porto, 200, 300 quilômetros. Então, isso facilmente se faz de caminhão. De caminhão você faz até 500 quilômetros. Então, o custo é bacana. E no Brasil, não. A gente percorre 1.500, 2.000 quilômetros de caminhão, saindo ali do Mato Grosso para Santos, por exemplo. E nos Estados Unidos, o próximo? Que o nosso custo é muito mais alto que os Estados Unidos? Olha o mapa dos Estados Unidos, lotada a infraestrutura utilizada. Então, veja aí uma interação entre os três modos de transporte, tendo predominantemente o uso do rio Mississippi, que corresponde a 30% do custo do transporte rodoviário. Então, isso faz com que o frete dos Estados Unidos seja 40% o valor do Brasil. Se a gente usasse os nossos rios, nós temos 42 mil quilômetros de rios no Brasil que são potencialmente navegáveis. E a gente só utiliza 19 mil quilômetros. A gente poderia usar mais. O que falta? A gente fala mais para frente sobre isso. Próximo. Aqui é só um panorama de como é a nossa matriz de transporte. Vejam que 66% de tudo que é movimentado no Brasil é rodoviário. Se a gente pôr só soja e milho, 85% da soja e do milho usa as estradas para chegar a um centro consumidor ou a exportação ou a um porto. Desses 66%, é importante enfatizar que nós temos 1,7 milhão
de quilômetros de estrada e somente 12,4% são pavimentadas. O próximo, por favor. A última pesquisa rodoviária da CNT mostrou que dessas que são pavimentadas, dessas estradas, 12,4%, eles analisam as BRs. E dessas BRs, 66% encontra-se com algum tipo de problema, sendo classificada como péssimo, ruim ou regular. Isso faz com que o custo de transporte, veja aqui na região de vocês, aumente até 40%, 45%. Essas falhas de pavimento, sinalização da via e também de geometria da via. Próximo. E aqui eu trouxe, para quem é do Tocantins, que eu vi que pelo menos 30% dos presentes são daqui da região, mostrando como é que está a situação aqui no Tocantins. Então, vejam aí, nesse somatório de péssimo, ruim e irregular, o Tocantins supera a média do Brasil. 72% das estradas de vocês estão inadequadas. Próximo. E aqui mostra cada uma delas. Depois esse slide vai ficar disponível e vocês podem ver que a maioria é enquadrada como regular, péssimo e ruim e precisa de intervenções para sua melhoria. O próximo. Olha aqui alguns exemplos. Aqui nós temos a TO 336 e a TO 280 com deficiência na sua pavimentação. E isso faz o custo de transporte aumentar, porque o tempo de transporte aumenta, a segurança viária é inexistente. Veja que aí, cadê o acostamento? Como é que você se livra aí de um acidente de trânsito? É possível se desvencilhar de um acidente de trânsito aí, numa estrada nessa condição? Eu creio que não. Imagina à noite. Tá? Então é necessário que... Uma pena que o secretário... É o secretário? Não está aqui, né? Para a gente mostrar como é que está a situação das estradas aqui na região. Próximo. Vou falar um pouquinho do modo ferroviário. É bastante interessante. Aqui vocês têm o privilégio de ter a ferrovia Norte-Sul. Mas, se a gente analisar os números de ferrovia, em 1930, 38, o Brasil tinha 38 mil quilômetros de linhas férreas. Hoje a gente tem 32 mil quilômetros. Mas como assim diminuiu? Muitos trechos foram abandonados e viraram sucata. Então, 6 mil quilômetros viraram sucata. Desses 32 mil quilômetros, a gente consegue movimentar carga em 12 mil quilômetros anualmente. Então, somente 1/3 do que está disponível a gente utiliza de maneira comercial. Veja como é diferente da densidade dos outros países. Aí, comparando com a China, comparando com os Estados Unidos e com a Rússia, que são países de extensão territorial similares ao do Brasil. Olha como a gente está atrás, né? E consegue ali denominar cada uma dessas ferrovias que estão hoje no Brasil. Como eu não tinha esse dado aqui muito mais atual, eu trouxe do Brasil que houve uma evolução. A gente vê que houve uma evolução aí com a ferrovia Norte-Sul, mas ainda é muito pouco. Próximo. E quando a gente fala em movimentar grãos pelas ferrovias, vejam aí. Lembra que eu falei que quando a gente fala de soja e milho, 85% é pelas estradas? Por quê? Vejam, movimentação de grãos em ferrovias em 2022 foi de 18,3%. O resto é minério. O número de 2023 foi de 18,7%. Então, a gente utiliza as nossas ferrovias para a movimentação de minério e não de grãos, que são produtos de baixo valor agregado e que funcionam muito bem no uso de ferrovia. Mas não há uma oferta adequada para o escoamento desses produtos por ferrovia. Próximo. E lembra que eu falei que a gente tem 32 mil quilômetros, 12 mil em operação? Vejam aí onde estão os trechos abandonados, ociosos.
Então, olha aí, a Rumo, que detém boa parte da infraestrutura ferroviária, olha o tanto de trecho que ela não está utilizando, que ela abandonou, que se encontra ocioso. E aí temos esse somatório aí do quanto que a gente não utiliza hoje no país, porque essas concessionárias, elas querem operar somente onde é viável. Onde tem uma operação baixa, elas não querem fazer, e o órgão regulador não tem feito seu papel como deveria. Não tem cobrado que essas concessionárias efetivem aquilo que está em contrato. E essas linhas férreas vão cada vez mais sucateando, porque eles não fazem os investimentos que eles prometeram. As tarifas são essa palavra eu não vou conseguir falar, são muito altas, é um trava-língua, eu não consigo falar, mas são elevadas, né? E só para vocês terem uma ideia, a literatura diz que se o custo do caminhão, a tarifa é 100%, a ferrovia deveria ser 60% e a hidrovia 30%. Aqui no Brasil, como é que é a tarifa da ferrovia? Como há uma oferta muito pequena, né, tem poucas ferrovias no país, então é um monopólio natural. Eles balizam a tarifa com o caminhão. Então, se o caminhão aqui é 100%, a ferrovia é 95%, quando ela deveria ser 60%. Tá? Outro problema. Por quê? Porque não há competição nesse mercado. Próximo. E aí, quando a gente tenta introduzir a competição, por exemplo, com a Ferrogrão, o que acontece? Forças do mercado, próprias concessionárias, elas interagem para que projetos tão importantes como esse não saiam. Qual que é o imbróglio hoje da Ferrogrão? A Ferrogrão está paralisada no Supremo Tribunal Federal. O estudo deve ficar pronto em 13 de agosto, porém, ela está paralisada por uma movimentação do PSOL, que, numa justificativa de que ela vai trazer problemas ambientais, mas quando a gente compara a Ferrogrão com a BR-163, por exemplo, a gente observa que não é assim. A Ferrogrão ela é que vai emitir menos poluente. A Ferrogrão, só para vocês terem uma ideia, no projeto da Ferrogrão, a composição ferroviária ela poderá carregar 16 mil toneladas. Isso significa retirar, numa pernada só, 400 caminhões das estradas. Então, basta fazer um cálculo de emissão de CO2 para a gente saber se ela é poluente ou não, né? Entre outros aspectos. Mas está paralisado. E eu entendo, como técnica do assunto, de que o motivo não é ambiental. Mas, se vocês perceberem, a Ferrogrão ela está dividindo uma concorrência com a Rumo. Aquela soja que vai sair ali do Mato Grosso com destino à Ferrogrão, que está em verde, ela também faz o mesmo percurso ali em azul escuro, fininho, para o Porto de Santos pela Rumo. Vocês acham que a Rumo tem interesse em que a Ferrogrão saia do papel? Claro que não, porque vai competir com ela. Então, é uma questão mais de competição do que uma questão ambiental. Próximo. Bem, gente, eu estou sem tempo, meu tempo acabou, né, professor? Pode tocar? Tá. Aqui também um panorama dos nossos rios. Eu já falei um pouco, temos mais de 42 mil quilômetros que podemos navegar, mais 43 ali, 42.900, mas podemos navegar, mas estamos navegando em 19 mil quilômetros. E a grande pergunta é, no Brasil nós temos rios ou hidrovias? No nosso entender, nós temos rios. Por quê? Porque para ser considerado hidrovia, tem aí esse infográfico mostrando. Uma hidrovia você tem que navegar o ano todo. A gente não navega o ano todo. Ah, mas a gente navega no Madeira durante o ano todo. Navegamos, mas quando chega em setembro, outubro, novembro, que o rio baixa, as barcaças elas têm que movimentar metade da sua capacidade. Então, não navegamos na plenitude. Temos alguns rios que se assemelham a hidrovias no Brasil, mas não chegam a ser hidrovias. Por quê? Por as nossas cartas náuticas.
que devem ser atualizadas ano a ano. Tem rio que navega com carta náutica de 10 anos. E o rio está sempre mudando. É um ser vivo, digamos assim. Já dizia Heráclito que você não consegue passar pelo mesmo rio. Você atravessou o rio, quando você voltar, ele não é mais o mesmo rio. Porque os sedimentos, aquele movimento do rio vai modificar. Então, há necessidade de intervenção. Derrocamento, dragagem, que é retirar sedimentos, pedras, sinalização, atualização das cartas náuticas, terminais apropriados para que as embarcações elas possam coletar pessoas ou carga. Isso não temos no Brasil, infelizmente. O que a gente tem aí desses 3 quadros? Nós temos rios naturalmente navegáveis, o do meio. Isso aí a gente tem. Se der um probleminha, a gente para de navegar. Lembre-se do que aconteceu em 2014 com o rio Tietê-Paraná. Ele ficou paralisado por 30 meses. Por quê? Porque a água baixou e o governo deu prioridade à geração de energia. É muito fácil de compreender, né? Para vocês, o que é mais importante? Um banho quente, o celular carregado, ou saber que a carga saiu da embarcação, de uma barcaça e foi para o caminhão. A gente não consegue mensurar isso, né? A população em geral não consegue mensurar a relevância do transporte de carga por rio versus a energia dentro de casa. Então, o governo priorizou o interesse da massa, a energia. Ele não soube equalizar o uso múltiplo dos rios, que é uma lei que diz que todos têm direito a utilizar o rio. Enfim, então teve que paralisar 30 meses, aqueles que investiram em terminais, barcaças, mão de obra, teve que parar tudo. Foi um prejuízo bilionário para o setor de logística e infraestrutura em rios. Próximo. E aqui, alguém conhece esse lugar aqui? Quem é de Tocantins conhece esse lugar? Não? Esse é o rio Tocantins, Pedral do Lourenço. Fica ali acima de Marabá, já no Pará. São 43 quilômetros de pedras que precisam ser derrocadas para que se navegue durante o ano todo no rio Tocantins. E o leilão aconteceu há 4 anos e até agora não foi liberada a obra por questões de licenciamento ambiental, que é outro problema para a logística do país. Tá? Mas vai ter que tirar essas pedras todas? Não. Próximo slide, por favor. Vai ser aberto um canal de 43 quilômetros, tá? Para que a barcaça possa andar durante o ano todo. E por que isso é importante? Vamos deixar isso de lado? Não. Foi construída uma eclusa de Tucuruí, mais à frente, e ela só vai permitir a eclusagem durante o ano todo quando se derrocar esse canal aí. A gente só consegue navegar no Tocantins 6 meses do ano. Com o derrocamento do Pedral do Lourenço, vai poder transportar durante o ano todo 20 milhões de toneladas. Já tem essa tonelada aí toda para andar no rio Tocantins. Próximo. E um pouquinho de armazenagem para fechar, tá, professor? Porque a gente entende que é importante. A armazenagem é outro problema da logística aqui da região também, tá? A gente vê aí que em 2005, 2006, nós tínhamos 125% de capacidade de armazenagem, e isso é o percentual que a FAO recomenda. Porém, de anos para cá, com esse crescimento cada vez mais exponencial da produção de grãos, esse percentual só tem caído, e nós chegamos agora, em 2024, já dado super novo, com 73% da nossa capacidade. Tá? Isso é um problema, como a gente pode ver mais à frente. Só veja um detalhe aqui, antes de mudar o slide, que a capacidade de armazenagem tem crescido 3,4% ao ano e a produção 5,4% ao ano. Então, tem uma diferença percentual aí de 1,9%. Isso faz com que aconteça esse distanciamento aí da produção e da capacidade de armazenar. Próximo. E aqui para a região, olha aí, ó, Tocantins, ó, a capacidade de armazenar é de 3 milhões de toneladas.
Seria isso mesmo aqui, acompanhando as listrinhas? 3 milhões de toneladas. No Mato Piba, 16 milhões de toneladas. E no Mato Grosso, que é o maior produtor hoje, 48 milhões de toneladas. Isso é capacidade. Bacana. Capacidade, mas qual que é o déficit? Vamos ver no próximo. Olha aí. O Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos, tem um déficit de 50 milhões de toneladas para armazenagem hoje. Tocantins, quase 5 milhões de toneladas. Então, precisa resolver essa questão. Mato Piba, 18 milhões de toneladas de déficit. Então, há oportunidade de se investir em silos aqui na região para atender esse déficit cada vez maior. Próximo. A gente perguntou para os produtores por que eles não investem em armazém. Eles falaram que é uma série de motivos. Tem a questão do licenciamento, são 2 a 3 anos para você conseguir a liberação para colocar um armazém na propriedade. O custo de se implantar um armazém de 6 mil toneladas está em torno de 10 milhões de reais. As linhas de créditos que não são atrativas, enquanto a taxa nos Estados Unidos para o produtor é de 3,5%, aqui no Brasil é de 8%, chegando a 17%, então não é atrativo para o produtor também. A capacidade de armazenagem nos Estados Unidos dentro da propriedade, em razão dessas políticas, é de 54%, aqui no Brasil é só 16%. Então, o produtor ele tem de colher o seu produto e liberar imediatamente num caminhão, no pico da safra, a um custo altíssimo de transporte. Isso é ruim, porque traz ineficiência para o produtor. Um custo muito alto. Nós somos competitivos dentro da porteira, mas passou a porteira, por essas situações que eu mostrei aqui para vocês, dá para perceber que a situação do produtor não é a melhor em comparação aos seus principais concorrentes. Próximo. E eu só vou fechar com esse slide, tem mais adiante, mas acho que eu passei demais do tempo, mostrando quais são as prioridades em infraestrutura e logística. E aqui para a região a gente tem algumas, tá? Aqui para a região centro-norte do país. A BR-163, que todo mundo fala que está concluída, de Santarém de Miritituba até Santarém, falta pavimentar 33 quilômetros. Por ali percorrem 1.500 caminhões por dia. Então, precisa fazer. A Ferrogrão precisa sair do papel. Ferrogrão saindo do papel, o custo de transporte, segundo os cálculos, reduz em 40%. Além daquela questão que eu mostrei para vocês. Vai tirar caminhão das estradas, os caminhões deixam de percorrer 1.000 quilômetros para fazer pequenos trajetos, pequenas viagens, 400, 300 quilômetros, porque a ferrovia ela não é porta a porta, o caminhão é. Então, precisa sair a Ferrogrão também. Ali no meio a gente tem a BR-158, que eu não consigo apontar aqui, mas nesse sentido aqui tem a BR-158, vocês veem que ela começa numa reta e tem um pequeno desvio ali. Ali tem uma reserva indígena. Precisa pavimentar aquela parte. É toda de estrada de chão ainda. Vai ser feito um contorno que vai aumentar 100 quilômetros, porque não pode passar na reserva indígena. Então, precisa pavimentar. Aqui na BR-153, a gente viu que tem de ter manutenção dessa via. É importante. É importante sair a FICO, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que é um dos braços da Ferronorte, da Ferrovia Norte-Sul, no sentido que vai para o Mato Grosso. É preciso concluir também a FIOL, que é o outro bracinho da Ferrovia Norte-Sul, no sentido aos portos de Salvador. Pavimentar a BR-020, que é toda BR que começa com 0, ela nasce em Brasília. Ela foi idealizada por Juscelino Kubitschek, essa BR. Tem 700 quilômetros que ainda não foram pavimentados. E precisa ser para ligar o oeste da Bahia às regiões que produzem pecuária no nordeste do país, para abastecer com milho. Então, a gente conhece todos esses gargalos, a gente sabe a lista de prioridades que precisam ser realizadas para mudar a logística do Brasil
melhorar a matriz de transporte, equalizar a matriz, a gente deixar de ser predominantemente rodoviário e usar os outros os outros modos de transporte que estão à disposição. Os próximos, por favor, só. Aqui tem a lista das obras detalhadas, não vou falar, não tenho mais tempo. Pode ir passando, por favor, por rodovia, ferrovia, próximo. Aqui nos rios, próximo, por favor. E esse quadro eu deixo por último, que é uma imagem que eu gosto muito, não conheço o autor, já procurei para fazer a citação adequada, mas aí mostra o quê? A multimodalidade, a intermodalidade entre os transportes. Isso é importante para reduzir os custos logísticos. Então, vocês estão vendo aí os caminhões fazendo o papel dele até 500 quilômetros, interagindo com as ferrovias, interagindo com os nossos rios, com armazém disponível para o produtor comercializar o seu produto na época mais adequada. Isso traz eficiência, isso traz reservas de divisa para o Brasil. Isso gera emprego, isso gera renda. Então é importante a gente investir na nossa infraestrutura. O último, só o meu contato e fico à disposição. Aqui no QR Code é o meu LinkedIn. Quem quiser acessar, muito obrigada e eu fico aí à disposição para as perguntas. Bom, eu recebi aqui uma mensagem do secretário Carlos Humberto. Ele se encontra no SAL, aqui no posto de saúde da Unimed, em exposição, está ali tomando soro. Infelizmente não vai poder estar aqui conosco, mas ele manda os cumprimentos e escusas, né, por esse infortúnio. Então, dando continuidade ao nosso painel, vou ouvir agora a doutora Min Yu. Okay. Bom dia. Thanks, Dr. Valdeci, for the very nice Muito obrigado introduction at the ao Dr. beginning. Valdeci. So, Brazil. This is really the first time I visit Brazil. Essa é a This is primeira vez the que eu first visito o city I Brasil. visited in the whole country. Thank the Sober conference for this opportunity to share my research about Brazil, and also thank the university for their help. E eu acredito que essa conferência é uma grande oportunidade para eu apresentar o meu projeto para o Brasil e para a universidade. Thank you very much. And Muito obrigado. then the talk today is about railway expansion and Brazil soybean production and export. So it's a very nice extension of what this is A just palestra talk de about. hoje vai ser sobre a expansão para trens e as exportações de soja no Brasil. The paper is based on the joint work with Gerardo Martha, the Cicero Lima, John Wang, and Tom Hurdle at Purdue University. And our project has been funded by by NSF, GasNet, so I acknowledge their financial support. O trabalho é em conjunto com o professor Geraldo B. Martha Jr., Zheng Wang, Cícero Z. Lima e Thomas Hertel, com apoio financeiro da Embrapa, FGV e ANSF. Yeah, so so on the right-hand side, on the top, the red star is where I came from, the state of Indiana, the center of Corn Belt. We call it Heartland. It's the traditional area of producing corn and soybeans in the U.S. Então, a parte direita superior, aonde está a estrela, é de onde eu vim, do estado de Indiana, dos Estados Unidos, aonde o mapa mostra a produção de soja dos Estados Unidos. Figure below is the soybean area in Brazil. So I will start my talk with a comparison between the two countries in terms of the global share of soybean for exporting. Next slide, please. No canto inferior direito
tem a produção de soja do Brasil. E ela vai começar a fala a partir de uma comparação entre a produção mundial entre os Estados Unidos e o Brasil. Próximo slide, por favor. Yeah, Brazil's soybean exporting is really getting very competitive over years. As you can see this figure, since the middle of 2000, Brazil is becoming a major exporter for several commodities, including corn, soybeans, coffee, sugar, orange juice, beef, and chicken. A exportação de soja e de grãos do Brasil está se tornando cada vez mais competitiva, principalmente desde os anos 2000, em que o Brasil está ficando cada vez maior na produção de soja, café e açúcar. Yeah, in 2013, so Brazil surpassed the U.S., become the largest exporter in the world. And USDA predicted that the global market share of soybean exported by Brazil will continue to grow from the 42% in 2013 to the 72% in 2033. E o Brasil superou os Estados Unidos em 2013 e, de acordo com a USDA, a produção do Brasil vai continuar crescendo até chegando em 72% em aumento em 2033. Next slide, please. Próximo slide, por favor. So the great success of Brazil's agriculture really owing to several factors. For example, the favorable climate that allows double cropping and the abandoned land, of course, and the recent improved macroeconomic conditions, including also the depreciation of Brazilian currency, and the global demand for soybean produced from Brazil is also growing, especially from China. And of course, the agriculture R&D over years is taking the lead of improvement. And finally, will be the development of railway, the transportation infrastructure, which I will talk about later. O grande sucesso da exportação do Brasil vem sido atribuída, claro, a diversos fatores, mas principalmente às questões favoráveis de clima, recursos naturais, a depreciação do real, as condições macroeconômicas, a demanda global por cada vez mais soja e, é claro, o investimento em agricultura brasileira. So the reason I'm focusing on the infrastructure is because the numbers are showing some very interesting facts. So let's look at the next slide for these numbers. A razão pela qual eu estou focando na infraestrutura é porque o nosso estudo trouxe informações muito interessantes e eu vou explicar no próximo slide. So this is the comparison between Brazil and United States of the total landed prices of exporting soybeans to Shanghai, China, from heartland, US, where I'm from, and from Mato Grosso if the exporting is from the port of Santos. Então, esse aqui é um gráfico de comparação entre a produção do Brasil, da área de Inland, que é da onde eu vim, e dos Estados Unidos. So the total price is broken down into this. The first one is farm gate price. You see which one the U.S. is lower because the higher yields there. So the cost in terms of dollar per ton. And in the middle is the domestic transportation. That means to move the soybeans from the farm to the port. And finally, the ocean transportation cost, which is to move the soybeans from the port to. Então, o custo das fazendas é claramente maior em Mato Grosso, em Santos, por conta, é claro, do tamanho dos campos. No meio, tá, a transportação é local, em que o Brasil gasta muito mais também. E, por último, a transportação do oceano, em que Heartland gasta muito mais. Yeah, you can see the total landed cost is higher in Mato Grosso due to the higher farm gate price.
and the higher domestic transportation. E no total, nós podemos ver que o Mato Grosso ele gasta muito mais por conta do aumento da quantidade de campos e também da transportação doméstica. So this is a condition if the export takes place at the Port of Santos. Next slide, please. Próximo slide, por favor. So what if the export was instead from the northern port? So I have there you can see the gap between Mato Grosso and Heartland is essentially disappeared. Então, e se o custo de transporte em terra pudesse ser drasticamente reduzido? Como vocês podem ver, aqui no total, a diferença entre o Mato Grosso do Arco Norte e o Mato Grosso Santos é uma diferença muito considerável. And the difference is mainly driven by this domestic transportation cost, which was $77 per ton from the Santos down to $49 per ton if transporting from the north. Então, o custo que antes era $77 por transporte, agora reduziu para $49. So that a big saving in terms of the transportation cost will give a lot of advantage to Brazilian national export and also give the government many incentives to improve the domestic transportation structure. Então, essa é uma economia muito drástica para a produção do Brasil, que pode utilizar esses recursos extras para dar incentivos aos produtores. Next slide, please. Próximo slide, por favor. So this is why we pay a lot of attention to this policy, National Logistic Plan, or PNL 2035. So according to this plan, the total length of a railway in Brazil is expected to increase by 59%. If the already started projects will be completed, and will grow by 90% if all the projects, no matter it's started or not, will be completed by the end. Aqui nós temos o Plano de Logística Nacional e mostra que o tamanho das trilhas do Brasil atualmente, considerando uma margem baixa de 33,7 quilômetros, já aumentaria em 59% a eficiência do transporte, enquanto caso nós cobríssemos todo o território de acordo com o nosso plano, aumentaria em 91% a eficiência. E o tamanho das trilhas ficariam para 40,6 quilômetros. So here we differentiate two scenario by low and high, and on right hand side you will see the map of showing this railway network overlap with the cropland area in Brazil. E aqui do lado direito, vocês podem ver um mapa com base no nosso plano, onde mostra da onde as trilhas vão sair no Brasil. So basically the gray line is what is existing now, and then the blue is the low scenario extension, and the green line is the high scenario. A lot of the extension will take place within the state of Mato Grosso, and as you can see here, if I'm right, so Thomas probably is sitting right on one of those going to the north. Em azul nós temos a linha de base de baixa extensão, em verde nós temos de alta extensão. E como vocês podem ver, grande parte das de alta extensão sairá de Mato Grosso, enquanto Palmas será o foco das de baixa extensão. So our research question here is if the PNL logistics plan will take place as scheduled, what will be the impact this policy on transportation costs, the land use, crop production, the CO2 emission. Então, quais serão os impactos do nosso projeto para 2035 no custo de transporte, no uso de terra, na produção de grãos e nas emissões de carbono? Slide, please. Próximo slide. Yeah, so how do we approach this question? So the first step we did is try to figure out from each location if you want to transport it to any of those
one of 13 ports, what will be the optimal route to get there. So we figure out this by look at different maps. The first one, Então, o primeiro passo é encontrar a rota de transportação mais eficiente possível. Ou seja, nós vamos pegar uma área e estudar. Então, se nós quisermos transportar grãos daqui, qual vai ser a principal rota? because we know the transportation network already as the figure 8, if a certain grid cell or location is sitting on either the railroad or either the railway or the roadway, so assign a speed to that location. And if it's not on either, so we assign a general speed depending on the surface vegetation, and then adjust that standard speed by elevation. And so combining the maps A, B, C, we would kind of calculate the friction, which is the inverse of speed, as shown in figure D. Então, no primeiro mapa, nós temos a base de dados de transporte, onde nós estaremos analisando tanto a rodovia quanto as trilhas, ou seja, nós vamos colocar velocidades para essas trilhas e ver qual delas seria a mais rápida, se seria pela trilha ou se seria pela rodovia. A partir dali, nós fazemos um estudo a partir dos biomas, ou seja, qual é a densidade da mata naquela rota e como ela pode afetar a velocidade. No terceiro, nós estaremos calculando a elevação dessas regiões, ou seja, a quantidade de, por exemplo, relevos que poderiam afetar a velocidade. E em D, nós vamos considerar o aumento do trânsito, ou seja, se há uma área que passa muitos carros ou outros meios de transporte, como isso pode afetar também o transporte dos grãos. And so the red color means that it's faster, and then the dark color blue means that it's slower. Então, em vermelho está as áreas de maior fricção no trânsito e todas as outras partes estão divididas em outras cores. Next slide. Próximo slide, por favor. So once we figure out the speed, we'll pick. So imagine there are numerous ways to get to either one of the ports from a location, and then we pick the route with the lowest time. That means the fastest time of bringing the commodity to the ports, and then we know the route from any single result to the 13 ports, and then we pick the winner among those 13 ports that will be the ideal or the optimal ports for that grid cell to transport to. Então, a partir do momento em que nós tivermos feito todos esses estudos, imagine agora que tenha várias rotas para você chegar em um lugar. Para decidir qual delas, nós pegaremos os dados de fricção, escolheremos a rota mais eficiente, baseado nas rotas mostradas. Nós vamos pegar esse vencedor e nós vamos converter essa distância em toneladas por dólares. So this gives us the route, and then the distance. Finally, we convert the distance to dollars per ton using the relationship provided by O and L. Então, isso nos dá, é claro, a distância, e aí, a partir dessa distância, nós vamos converter em toneladas por dólares, baseada na relação provida pela ONTL. Próximo slide, por favor. Yeah, so this basically shows the results of our calculation. On the left-hand side is the baseline, so without the logistic plan, what is the transportation cost in terms of dollars per ton? For Brazil, you can see the Mato Grosso region is about 70 to maybe over $100. But after the P&L is completed,
or partially completed, that can reduce the transportation cost by up to $30 per ton. E no primeiro mapa, nós temos o custo para transporte no Brasil atual, ou seja, antes da PNL. Que nós podemos ver que tem um custo muito grande e muitas áreas em vermelho, enquanto nos outros dois mapas é mostrado após a PNL. E mesmo numa aplicação baixa, o custo já é reduzido bastante, e na aplicação alta, o custo de tonelada por dólar é reduzido para $30. So remember previously I talked about that USDA report. They said reduction of transportation cost is about $. So our research is pretty close to what they are finding. E lembre-se de quando eu falei sobre a redução do custo do transporte nos Estados Unidos, em que a redução também foi muito significativa lá. Because we know this information for every single grid cell, and the final step, next slide, will be to put this information to partial equilibrium grid cell level economic model to shock model to simulate the impact on crop production and reduce the carbon emission. Então, como nós não temos todos os dados ainda, nosso próximo passo é receber todos esses dados e criar uma simulação para fazer concretamente o impacto que a PNL vai fazer no território brasileiro em questão de custo de transporte. Próximo slide, por favor. So the model we're using here, the Simple G Brazil, and the full name is over there. It's pretty long. For the sake of time, I will skip the technical details, but anyone interested in it, I encourage you to look at the paper that was published in April this year. But the model is at the grid cell level. We have more than 50,000 grid cells for the Brazil, and the resolution is about 8 kilometers by 8 kilometers. Então, o modelo que será utilizado tem o nome Simple G, certo? Simple G Brasil. O nome completo é bem grande, e para salvar tempo eu vou evitar as tecnicalidades, mas para caso você tenha interesse, terá um artigo que saiu esse ano chamado Ambiente Total da Ciência. E através dos nossos estudos nós decidimos fazer um tamanho de trilha de 8 por 8 quilômetros. Model is the partial equilibrium, so with the multi-layer reaction function. So the key equation here will be the one row, like the price farmers at each grid cell, the FOB price minus whatever takes for domestic transportation. So the way it works is quite similar as subsidy. You're familiar with modeling. Então, utilizando a nossa estrutura de CSS de múltiplas camadas e equilíbrio parcial, nós chegamos à conclusão de uma fórmula que é o PG, que é o custo total, seria igual a PFOB, que é o custo de transporte que após o custo de transporte nacional atual menos o custo de transporte após a PNL. Próximo slide, por favor. Yeah, let's look at some results. So the first one I want to show is how that railway expansion is going to change the production pattern. So the map is showing the changes in cropland area relative to the baseline once the whole project is completed. So I'm showing the case of high scenario. So the red area is the cropland increase. You can see a lot of the expansion is taking place in state of Mato Grosso and the overall region of Cerrado. E aqui nós estamos mostrando um mapa para mudar a quantidade de terra utilizada para a produção de grãos, uma vez que a PNL seja completa. Como nós podemos ver, as áreas em vermelhos que há um aumento na produção, e nós podemos ver que elas estão muito concentradas na área do Mato Grosso.
So the expected expansion Mato Grosso is about 0.8. That is about 7% of the state cropland area in 27. But in the south and southeast, we'll see slightly reduction cropland area. So that gives a nearly unchanged total in terms of the national cropland area. Então, nós podemos ver que realmente há uma expansão no uso de terra do Mato Grosso, mas que na parte do sul e sudeste haverá uma redução, uma vez que a PNL esteja completa. Next. Próximo slide, por favor. Yeah, the production following the similar pattern. So here I show the aggregated results in terms of percentage change at the state level. In production, you see there is a lot of increase in output in Mato Grosso and the Cerrado-related regions, but a slight decrease south and southeast the state. And also break down those change into extensive margin. That's the yield change. The extensive margin, that's the area change. E aqui nesse gráfico nós estamos mostrando a mudança no resultado, na produção de grãos que vão seguir um padrão similar. Em São Paulo e Paraná haverá, por exemplo, uma pequena diminuição, enquanto no Mato Grosso haverá um aumento drástico na produção, principalmente na questão da terra, da produção extensiva. The major driver of this increase in output is the yield increase. The area will change, but it's not as significant as the yield change. And overall, the country output will increase slightly because we expect to see slight reduction in the southern states. Então, ali no Brasil, na parte do Brasil do gráfico, nós podemos ver um leve aumento, ou seja, uma mudança na quantidade de produção de grãos brasileiros, e é esperado um aumento leve de 2%. Próximo slide, por favor. Yeah, and this exactly speaks to what Ms. Lopez was talking about. After the plan, we saw this shift of the production and potentially transportation pattern as well. So here we're just showing by color. So each color represents one of the 13 ports. And then the left-hand side is by gristle, where the crop used to be exported to. So you see a lot was actually transported to Santos, which the number 8 here, and 9. But after the Santos volume handled by the Santos port is shrinking, but you see more going to San Francisco do Sul, and also to number 4, Bacalina. Então, o primeiro mapa está mostrando como funciona a questão do transporte de grãos antes da PNL. Nós podemos ver que há uma concentração muito grande na região sudeste, mais especificamente, por exemplo, no número 8, no número 9 e no número 10. Mas após a PNL, nós vamos ver uma certa troca nesse transporte, onde é visto um aumento, por exemplo, no transporte do número 4 e do número 3 e do número 7. Yeah, this will add a lot of pressure to the port handling capacity, the north ports. E isso vai aumentar, é claro, significativamente a pressão nos portos do norte e nordeste. Próximo slide, por favor. Yeah, and finally, I want to talk about carbon emissions because switching the transportation mode from the roadway to railway will naturally reduce the carbon emission because railway is more environmental friendly. But the change in emissions it also comes from the land use change. E agora nós vamos falar um pouco sobre a emissão de carbono, pois
após nós utilizarmos as trilhas, obviamente, a emissão de carbono diminuirá, porque os trens são um meio de transporte mais amigável ao ambiente. E é claro que também a emissão de carbono vai diminuir de acordo com o uso de terra. And if you see the results for Brazil, the overall net of carbon emission will be negative. So that means going down the emission, but most contributed from the reduction, removing the track from, and also from the land use change, because the cropland in the southern area will be withdrawn out of cropland and converted to, here we assume, converted to pasture land. Então, em geral, no Brasil haverá um aumento da emissão de carbono ao uso das trilhas, porém também há uma diminuição considerável na emissão através das estradas e também na questão do uso da terra. And the emissions from railway will go up, of course, because of the extension railway road, but the increase will be offset by the total reduction from the other. E é claro, né, que o aumento da emissão para as trilhas aumentará por conta da nossa extensão da PNL, mas esse aumento será combatido pela diminuição entre a estrada e o uso de terra. And the total reduction is about 1.6% of Brazil's total emission in 2017. E ocorrerá uma diminuição de 1,57% da emissão no Brasil. Of course, there are some uncertainties about this counting of emission depending on the land use change. So, if the cropland in the south is no longer used for cultivation, what will it be converted to? It could be pasture land, could be planted forest, and could be natural forest. This natural forest gives you the largest capacity of holding CO2, and also considered to be a more efficient alternative land use type to make the whole project carbon neutral. Então, o gráfico da direita mostra como vai ser a redução do uso de diferentes tipos de terra baseado na emissão de carbono. Na questão da terra de pasto, o uso será diminuído, enquanto a questão da floresta de plantada e florestas naturais aumentará, sendo que isso também ajuda na questão das emissões de carbono, não sendo mais eficientes, não só por conta da plantação de grãos, mas também porque a floresta natural consegue combater as emissões de carbono mais eficientemente. For example, so if the land withdraw out of cropland, converted to pasture, we need 86% of them to be in pasture to make the whole project neutral, carbon neutral, that with no carbon emission. But if the area is converted natural forest, only 32% natural forest is needed, so much less area is needed to make the whole project carbon neutral. Ou seja, se nós formos usar a terra de pasto, nós precisaríamos de mais de 86% de uso de terra para reduzir a emissão de carbono, enquanto na questão da floresta natural nós precisamos utilizar apenas 32% para fazer ocorrer essa diminuição. Próximo slide, por favor. Yeah, those are my major results. So by saying the railway expansion will substantially reduce the domestic transportation costs in Brazil, thereby enhancing their national competitiveness in the global market. The National Logistic Plan will benefit the Cerrado region most, of course, and will driving the changing pattern of in Brazil. And the potential land sparing from the south may contribute to the carbon emission reduction rate. Então, esses são os meus principais resultados. A expansão das trilhas podem reduzir a transportação doméstica, o custo da transportação doméstica, aumentando a posição do Brasil na agricultura. E a PNL também vai se beneficiar muito do bioma cerrado, fazendo com que a produção
saia do sul e do sudoeste para o centro e oeste. E o gasto de terra potencial do sul e do sudeste e a emissão também de redução de carbono. Na redução da emissão de carbono. Próximo slide, por favor. Okay, I have a couple of slides to show my program GlassNet and how do you want to learn, if you want to learn more about our Simple G model, how to. So check out our Simple G course website at glassnet.net, and also we will have a book published at the end of the year. We'll provide all the models and the data for free for you to replicate and learn the model and use the model. And I have been teaching and leading this short course for 3 years, 2022, and 2024. So here's the time to find your friends. So I do have a lot of several Brazilian participants, 2020 and 2024. I think some of you may know these people. Então, caso você queira aprender com relação ao modelo Simple G, eu tenho 2 slides para mostrar o nosso desenvolvimento. E caso você queira aprender um pouquinho sobre o Simple G, você pode usar o site glassnet.net. E também, no final do ano, eu estarei disponibilizando nós estaremos disponibilizando um livro de graça com toda a informação para caso você queira estudar e aprender e utilizar o modelo. Não só isso, mas também, como nós podemos ver ali nas fotos, eu ministro esse programa já faz 3 anos, em 2019, 2022 e 2024. E eu fiz diversos amigos brasileiros que talvez vocês conheçam. Próximo slide, por favor. Yeah, and this is the GlassNet program I'm serving on the Science Council. So we have a website and the QR code as well. And these are our partners. On the top is the funding network. So it's an NSF-funded program of connecting networks together. So GTAP, where I am from, considered as a network, and the Quasi and Natural Capital are also. E aqui, no nosso último slide, nós temos um site, um QR Code, para caso você queira aprender mais sobre o projeto, e em cima, os nossos principais parceiros para nos dar recursos para nos fundar. A GTEP, que é da onde eu vim, e o projeto de capital natural, e a Coase. We do have some testbed. That's the new network being brought into the whole project, including Ampraba. That's also the purpose of one of the purposes of my visit to Brazil. So after the Sober conference, I'm going to visit several centers of Ampraba in different locations. And we're looking for your contribution if you're interested, either for data, as what Mrs. Lopez has shown, or any type of application you can think of to use our grid cell level model just to analyze your question. And we have used it for not just the transportation, but other applications, including irrigation, livestock. Cicero Lima is the leading paper on livestock and pasture land use. And we're doing irrigation expansion as also the international trade. So we have a GTAP connected to Simple G to able to stimulate the trade policy change, for example, between China and the US, how that is going to change the production pattern in Brazil. Então, nós temos novos parceiros, principalmente a questão da Embrapa, que é toda a razão pela qual eu estou aqui hoje e que está me dando todo o suporte para que, após essa conferência, eu possa visitar novos estados. Eu estou totalmente aberta para todo tipo de suporte, não só com informação, mas também com novas aplicações que nós podemos utilizar o nosso modelo, e eu espero que a nossa cooperação me ajude também com a posição, me ajude na questão da GTEP, para que nós possamos trazer o projeto para mais pessoas. Yeah, I look forward to hearing from you, and my talk will stop here and open for questions. Thank you very much. Eu estou ansiosa para ouvir de vocês, e muito obrigado.
quero aprender até o final do congresso sobre o que é o nome dela. Doutora Jin Liu. É um progresso. Vamos aqui a alguns lembretes. A Secretaria do Congresso funcionará a partir de hoje, à tarde, apenas na sala 100 J. O ônibus para o shopping Capim Dourado sairá às 12h45, com retorno às 13h45. O coffee break será servido na tenda em frente ao Puica, somente após as 10 horas da manhã. Agenda do dia. 10h30, aqui de volta, o painel 6, Clima e Bioeconomia, Adaptação e Resiliência. Às 14 horas, teremos apresentações de trabalhos, todas no bloco J. 16h30, apresentações de trabalhos, todas no bloco J. Então, a gente vai agora abrir para perguntas. A gente vai optar por fazer a pergunta e já ter a resposta imediata dos nossos painelistas. Fiquem à vontade para perguntas. Alguém? Bom dia, Marcos Peixoto, Senado Federal. Vou fazer a pergunta em português para que todos entendam e aí depois peço que traduza para Jin Liu para poder, enfim, também complementar. Faço pergunta então para as duas palestrantes. Eu entendi que as duas apresentações, elas não consideram a perspectiva de uma implementação futura, né, da via bioceânica, né, que está em perspectiva, obviamente, é um projeto de longo prazo, né, mas a gente imagina que, se de fato os chineses aportarem os recursos que são necessários para a implementação, isso possa vir até ocorrer de forma relativamente rápida, né, não sei, do ponto de vista da engenharia quanto tempo levaria, mas, pelo menos, internamente, a China é conhecida, né, por desenvolver obras de engenharia muito rápidas, né? Então, esse é um aspecto que eu gostaria que vocês sinalizassem como é que isso pode impactar, né, não só os custos, né, de transporte, mas como a própria competitividade do país no mercado internacional, na exportação de commodities, né, por uma rota mais rápida para o Pacífico, considerando também as complicações advindas, né, da mudança do nível dos oceanos na operação do Canal do Panamá, né, e é outro aspecto que tem que ser considerado na modelagem, né, da deficiência, né, dessa nova rota de exportação. E, enfim, eu gostaria de saber um pouco de vocês, como é que, se vocês estão fazendo também estudos, né, que modelem a projeção futura do comportamento, né, dessas rotas de escoamento da produção, sobretudo produção agropecuária, embora nós também tenhamos produção de minério, mas aí é por outras rotas. Vocês também estão fazendo essas projeções no caso da implementação dessa rota bioceânica. Então, Marcos, boa pergunta. Amanhã a gente vai fazer uma reunião do Instituto Pensar Agro com o pessoal de Relações Internacionais para tratar dessa questão do corredor bioceânico. O CNA entende que qualquer
infraestrutura adicional é importante para fomentar a competitividade, mas existem entraves relacionadas ao corredor bioceânico. A gente vê que a China tem investido nessa nova rota da seda, como eles têm chamado, que chega ali pelo Pacífico e engloba toda a América do Sul, porém, a gente ainda não consegue ver isso para um curto prazo. E quando eu falo em curto prazo para a infraestrutura, estou falando em 10 anos, levando em consideração licenciamento, maturação dos projetos e a implementação da infraestrutura. E analisando hoje o corredor que está mais em estudo pela InfraSA, que foi mencionado hoje pela Lil, que ela tem utilizado os dados do Observatório Nacional de Transporte e Logística, eles estão fazendo um estudo mais aprofundado com relação ao corredor. Mas, curiosamente, eles não estão considerando produtos de baixo valor agregado, que incluem os grãos. Eles estão considerando mais produtos industrializados. Por quê? Porque essa rota ela envolve uma rota com uma certa dificuldade. Primeiro, relacionada com os Andes. Como que a gente vai ultrapassar as barreiras existentes hoje nas cordilheiras dos Andes? Então, não é todo caminhão que consegue percorrer aquela estrutura natural existente. Você pode ir com um bitrem até ali, mas tem de substituir por um equipamento menor, por um caminhão menor. E isso incorre nesse transbordo no aumento do custo logístico. Então, para produtos de baixo valor agregado, não digo a soja nem o milho, porque ela consegue ultrapassar a questão da perecibilidade do produto. Tá? Ela não estraga com facilidade, como carnes, por exemplo. A JBL fez até um ensaio de levar carnes lá por esse corredor, e ao que eu notei, não foi tão bem sucedido como eles gostariam, por causa dessas questões relacionadas com a geografia, com os aspectos naturais. Mas, enfim, em resumo, é importante que se busque outras alternativas até para baratear o custo de transportes hoje que a gente tem. Mas, pensando em 10, 15 anos, a Confederação da Agricultura crê que é mais importante que a gente invista nos nossos corredores hoje, que tem muitos gargalos, como eu apresentei para vocês, tem muitas obras a serem realizadas, é preciso fazer manutenção de estrada. A gente viu estradas, situação média de 66% com problemas. Então, há oportunidade de melhorar os nossos corredores antes da gente pensar num corredor internacional. Se a China vai investir, bacana, estamos esperando por isso. Mas entendo que o Brasil, hoje, tem outras prioridades. Eu acabei de receber uma notícia aqui pelo WhatsApp que, dentro daquele programa de contenção de recursos que o Ministério da Fazenda está no planejamento do Ministério da Fazenda, 4,4 bilhões de contenção ocorrerá no PAC, que era uma grande promessa de melhoria da nossa infraestrutura. Então, eu penso que vamos pensar na logística interna primeiro, antes da logística internacional. I will add a little bit. Thank you for the question. So unfortunately, we didn't include any modeling of the ocean part in the analysis. So of course, I forgot to say there were many limitations in our database, of course. So I spoke with people from Bunge, one of the 4 largest agriculture company. They're very interested in the logistic question. So they asked, do you consider the actual capacity, exactly the demand supply mismatch when this really happens? So we know very little about what is going on in the field. So that's why we call for collaborations from you all, including Ms. Lopez. I think they have more data, so we can probably incorporate it into our analysis. Hopefully
make it better. But I do have a question, I can save it for later, about the financing of resolving those capacity issues. I know China has been providing loans, probably more than 30 billion US dollars to help establish the roads and the ports. The ABCD company, of course, is willing to accelerate the development, but I would like to hear about what is exactly happening in the future. Sobre a sua pergunta, primeira coisa a dizer é que nós sofremos uma certa limitação na nossa base de dados. Tem uma empresa grande e renomada chamada Bagi que estuda essa questão do descompasso entre a oferta e a demanda no escoamento desses produtos. E a partir dessa limitação na nossa base de dados, eu precisaria saber mais sobre essa rota que o senhor mencionou, e por isso estou aberto a maior colaboração com vocês, com as entidades, para que nós possamos estudar essa questão. A China, para a implementação desses projetos, entrou com mais de 30 bilhões de dólares americanos e é difícil traduzir, gente. Ela falou bastante, tem que lembrar. E em questão de modelagem, precisaríamos realmente estudar mais especificamente a questão dessa rota. Bom, em nome da SOBER, a gente agradece a participação da doutora Jin Liu e da doutora Elisângela Pereira Lopes.